Eu quero chamar aqui no palco Maria Luísa Reis. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Wagner. Obrigada pelo convite. Na verdade, quem me convidou foi o Eduardo Davi, do Instituto Information Management. Quero agradecer a ele, um grande companheiro, parceiro e uma pessoa essencial para o nosso setor, que promove eventos de qualidade, né, reunindo pessoas essenciais. Então, acho que fico muito honrada em ter sido chamada e agradeço muito o trabalho que ele faz, de modo geral, durante o ano todo. Isso, não para, né, Maria Luísa? É assim, é o ano inteiro com evento presencial, evento online, híbridos, e aí, né, trazendo temas de relevância nesse universo nosso, né? Sim, E sim. então, em nome da ABIN Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão antecipada por você ter aceito estar com a gente aqui hoje e te fazer a perguntinha que eu faço sempre no início, Maria Luísa. Quem é Maria Luísa Reis? Eu até preparei um slide para falar um pouco disso, mas eu vou falar outras coisas. Eu sou uma senhora de 58 anos, sou casada há 35 anos, tenho 2 filhos, uma de 27, uma de 20, e uma família de engenheiros, e empresária há 28 anos, aí o resto eu conto depois. Maravilha, Maria Luísa. Olha, o palco é seu. Lembrando ao pessoal que está nos assistindo, durante a palestra da Maria Luísa Reis, tá? Já coloca a sua pergunta no chat, que no final nós teremos um tempinho de perguntas e respostas, tá? Então não deixa para colocar no final, não. A hora que ela surgir na cabeça, já coloca no chat que nós vamos reservar a sua pergunta aqui, tá bom? Maria Luísa, o slide já está na tela, tá? Legal, No final eu volto com as perguntas. você partiu. Boa palestra. Obrigada. Bem, gente, quem me acompanha sabe que eu tenho passado assim, os últimos anos dando palestras sobre inteligência artificial. E é um assunto bastante desafiador. Eu comecei a dar palestras assim sobre esse assunto especificamente em 2018. Fizemos o lançamento do nosso produto, nossa plataforma de inteligência artificial Magali Robô, em 2018. E, a partir daí, nós junto com a minha equipe, começando a desenvolver conteúdo para transmitir para vocês. E eu sou uma pessoa, também para quem me conhece, muito aflita, muito ansiosa, e eu tenho dificuldade em repetir um assunto que eu falei antes, que é o problema. O cara perdeu a palestra e não foi gravada nunca mais. Porque eu sempre mudo alguma coisa da próxima vez. Mas eu acho que isso é positivo. E, particularmente, quando a gente está falando de inteligência artificial, nos últimos 12 meses, isso foi extremamente importante. Não só para mim, que sou ansiosa, mas porque o mercado mudou. Cada mês que passa, as pessoas têm mais conhecimento de inteligência artificial, mais demandas, novas dúvidas. Então, não dá para ficar falando a mesma coisa que eu falava um ano atrás. E dessa vez a gente está falando de um troço com um título mais bacana, assim, meio provocativo, né? Um mapa secreto para escolher a estratégia perfeita de análise preditiva. Olha, eu vou antecipar que a análise preditiva é um assunto bem complexo mesmo. E é natural que você diga assim, eu já fiz análise preditiva de uma forma super simples. Pois é, tão complexo que as pessoas simplificam. Mas simplificam ao extremo, de forma que no final ela não tem o resultado que se espera, né? Aquele resultado de prever realmente aquilo que você está querendo. Mas a questão do mapa secreto está um pouco relacionada a isso. Como muitas opções que vêm do mercado de análise preditiva são coisas muito simplificadas, aquele modelo mais complexo e mais preciso, ele é negligenciado. Só que hoje nós temos a inteligência artificial para implementar coisas mais complexas com menos esforço, sem precisar ser um matemático com doutorado, né? Então dá para fazer isso. Então é isso que eu vou falar hoje. Antes eu vou falar um pouquinho de mim, que eu não falei na apresentação lá do Vai. Opa, eu mudo aqui, né? E bem, aqui eu palestrante. Na verdade, vocês perceberam que a pessoa, a moça aqui bonitinha, não sou exatamente eu. É um avatar criado por inteligência artificial. Na verdade, eu fiz o pedido para a inteligência artificial que criasse uma moça de 20 e poucos anos, com algumas características minhas, que quis fazer doutorado em engenharia nuclear. E ele botou essa moça bonita aí, que agradeço, né? E que ser realista é bonito, eu prefiro bonito.
e ele botou aqui uma moça com aquela representação do átomo lá no fundo para dizer que é uma estudante de engenharia nuclear. E eu pedi também que colocasse do outro lado uma foto com uma senhora dando palestras sobre inteligência artificial. E aí ele também foi generoso comigo, porque eu estou mais robusta do que essa representação de avatar aqui, fazendo as palestras de inteligência artificial. Mas, finalmente, eu sou uma doutora em engenharia nuclear, formada em engenharia mecânica, e me especializei em inteligência artificial e visão computacional aí desde os primórdios. Sou fundadora da Lab 245, que também tem outras startups, como o Maps 245, MyHealth, e a gente está trabalhando com inovação há 28 anos, sempre implementando novidades, tecnologia de ponta, com o selo do Brasil. Então, quem quiser entrar em contato depois comigo, aqui meu e-mail, por favor, fique à vontade, ou entre também em contato no LinkedIn, não é difícil me encontrar, Maria Luísa Reis 245, e aí vocês me encontram. Mas eu vou continuar falando de mim um pouco. E eu vou falar porque depois vocês vão entender por quê. Eu comecei aí a trabalhar com inteligência artificial nos anos 90, ó, tem bastante tempo, muita gente que está assistindo não era nascida. No doutorado de engenharia nuclear, eu fui como pesquisadora visitante para a Universidade Blaise Pascal, no campus de Lecisot, na cidade de Clermont-Ferrand, que é representada aí por essa igreja preta enorme, que se você procurar no Google Clermont-Ferrand, você vai ver essa igreja, certamente. E, na ocasião, o meu trabalho era de visão artificial. Uma visão artificial que representava encontrar a modelagem tridimensional a partir de uma fotografia, de uma informação bidimensional. Parece óbvio, né? A gente cercado de tecnologia não pensa o que tem por trás disso. Mas, na prática, eu não tinha medidas, eu não tinha informação tridimensional, eu não sabia exatamente a distância que cada parte daquele objeto estava por mim, e eu capturei aquela informação numa foto, e a partir daí eu fiz o modelo todo, tanto que na minha apresentação de tese de doutorado eu botei a bailarina para girar numa reconstrução tridimensional a partir apenas de uma imagem. A mesma coisa é aí a máscara, onde ela faz um tipo de modelagem um pouco diferente, que um é baseado na sombra, outro é baseado na borda. Essa informação de inteligência artificial já era considerada até, na época lá que eu estava na França, para fazer detecção de afogados em piscinas de grande porte, como da Disney. Um colega nosso lá da universidade me informou que, olha, eu usei a sua ideia de tese para fazer um programa, um produto para uso na Disney para detecção de afogados. Isso é análise preditiva? É. O que significa análise preditiva? Significa que você vai encontrar alguma coisa que não é necessariamente o futuro, mas é algo que você não está enxergando direito, que você não tem certeza, mas que você precisa ter informações mais sólidas e robustas para tomar uma decisão. E é aí que a inteligência artificial entra. Mas a gente vai falar um pouquinho mais do que aconteceu no passado para a gente estar com uma informação mais sólida. Em 2017, e já passado bastante tempo, surgiu o primeiro grupo de pesquisa e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial no Brasil. Não era uma empresa, era um grupo. Uma associação, nem uma associação formada do ponto de vista formal mesmo, mas um grupo de ciências de dados e inteligência artificial que reunia empresários, pesquisadores, estudantes e reunia associações para trocar ideias e informações sobre ciências de dados e inteligência artificial, que depois culminou em 2019 com um manifesto CDIA. Isso gerou um fortalecimento muito grande das soluções de inteligência artificial no Brasil, e nós pudemos, a partir daí, gerar inúmeros produtos que hoje estão no mercado e que a gente nem sabe. Em 2020, nós logo começamos um ano, que está fazendo agora aí 4 anos, do evento no Museu da Manhã, Thinking Digital 2020, ano da inteligência artificial. Sabemos que, infelizmente, aquele ano não foi exatamente o ano da inteligência artificial, mas muita coisa mudou daquele ano, tudo que aconteceu depois disso. Eu vou falar aqui de algumas experiências pioneiras de sucesso, em particular para falar sobre
as aplicações corporativas. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo de aplicações corporativas, é o meu meio, é o negócio que eu faço junto com os meus clientes, e são soluções para grandes empresas. A gente sabe que toda vez que uma empresa adota uma tecnologia, o risco é maior do que quando um indivíduo adota a tecnologia. Quando a tecnologia é muito cara, às vezes só a empresa tem condições de arcar com esse custo, mas o risco daquela tecnologia fazer uma alteração na rotina da empresa e não ser muito bem sucedida é grande. Então, a gente acompanha e precisa de todo esse apoio de consultores e especialistas para ajudar no caminho certo e para detectar quando o caminho não está dando certo. Então, a gente vai falar de algumas experiências passadas que demonstram que essas inseguranças e incertezas já surgiram de muito tempo atrás. No ano 2000, então, aí 10 anos depois, lá daquele caso da inteligência artificial Clermont-Ferrand, a BR Distribuidora, atual Vibra Energia, contratou uma digitalização com captura de padrão posicional. Significa o seguinte, eles tinham um documento da área jurídica e eles queriam pegar partes desses documentos e fazer uma classificação automática. Segundo eles, havia um padrão, né? Um padrão de documento, todos os documentos eram da mesma forma, tinha um objeto, data, para, tudo certinho. Então, era só a questão de implementar uma ferramenta de captura e mandar ver. Quando a gente começou a olhar aqueles documentos padrões e pegamos uma amostragem um pouquinho maior do que a original, vimos que o padrão não tinha. Na verdade, não existia padrão, e para cada época eles botavam o documento de outra forma, para cada origem de documento tinha uma estrutura totalmente diferente, e essa captura por padrão posicional era impossível, tinha quase tanto padrão quanto documento, não tinha padrão. Aí nós inauguramos e assim, na minha percepção, lógico que eu não sei tudo, mas foi a primeira implantação de Intelligent Document Processing para análise do contexto para a classificação do documento. Na época já existia há muito tempo o OCR. Na época do meu doutorado, uma colega minha já fazia OCR lá da engenharia nuclear também. Mas a gente usou o OCR, que é aquela tecnologia que transforma a imagem em texto, e acoplamos o OCR ao Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural, que analisa o contexto, o significado das palavras, o uso que elas são feitas para que a gente extraia ali, daquele conteúdo digitalizado, o real significado do documento. Mais do que capturar aquela informação que estava em determinado padrão, a gente entendia o documento para que fosse feita a classificação. E aí a classificação era padrão, mesmo que o documento não fosse padrão. E foi um sucesso, muito mais fácil, obviamente, do que fazer a captura por padrão posicional, que parecia inviável. Isso é análise preditiva? Sim, porque nós estamos analisando um contexto, alguma informação que não estava explícita, para, de forma implícita, entender melhor o que se tratava. Mas as coisas evoluíram rápido. Em 2011, já estávamos fazendo previsão de rotas para entrega de produtos com problemas, né? Reparar, atendimento a cliente, saque. Em 2018, já estávamos fazendo previsão de demanda para clientes que tinham a intenção de saber manter um estoque, o mínimo para a compra, né? Para que seu cliente, seu consumidor, fosse bem atendido, mas que não tivesse uma queda de consumo por não ter produto em loja. A gente fez essa previsão de demanda baseada na história, no histórico do consumo e nas questões de sazonalidade, mas também levando em consideração todo o investimento que é feito na manutenção de um estoque e o risco da manutenção do estoque. Então, o objetivo era não só prever, mas ter uma rapidez na compra de fornecedores com seus respectivos prazos e um custo mínimo para fazer essa demanda. Esse é o típico desafio que uma empresa demanda. É o típico problema que ela quer resolver. Em 2020, no auge da pandemia, surgiu um outro problema. Com a mudança do relacionamento e troca de informações, um cliente veio a nós e falou: eu preciso de uma classificação automática de e-mail. Eu falei, pô, moleza, né? Inclusive, já existe isso no mercado, inclusive tem spam, não spam. Não é isso que eu quero.
Eu quero classificar o conteúdo do documento, não é o assunto, não é a data, nem o remetente. Eu quero classificar o conteúdo e, mais precisamente, eu quero classificar o anexo do documento com o conteúdo que ele tem. Por quê? Porque, na prática, eu estou substituindo a minha troca institucional, que era feita presencialmente, por documentos em anexo no e-mail. E aí foi um outro desafio, porque toda a leitura contextual e mais a captura do e-mail. E, nesse ponto, os algoritmos bombaram. Algoritmos usados abundantemente para automatizar, prever grandes volumes de informação. E aí essa era a diferença de informações mais segmentadas, como, por exemplo, aquela informação da imagem da bailarina e da máscara, que era uma foto. Agora, eu tenho informações de grandes volumes de informação, de história, de perfil de cliente, de conteúdos com as mais diversas formatações. Então, a coisa ficou muito mais complexa. Em 2021, nós tivemos um grande desafio, que foi através da Petrobras. A Petrobras colocou um edital de inovação aberta para a criação de um analista virtual, um robô de inteligência artificial capaz de analisar qualquer tipo de projeto de pesquisa e desenvolvimento que a Petrobras tem a obrigação de fazer investimentos por conta da lei do petróleo. E, nesse caso, verificar a adequação às normas da ANP. Por que isso é tão desafiador? Porque, diferentemente de outras formas de classificar, a norma da ANP é um texto. Um texto com normas que envolvem questões subjetivas, algumas questões objetivas, informações, regras, manuais. E você vai mandar um robô ler um manual. E mais, ler o manual de um lado. E depois, do outro lado, pegar processos e projetos com características totalmente diferentes uma da outra e dizer, esse aqui confere com a norma, esse aqui não confere com a norma. Para fazer isso, é necessário, no mínimo, entender o manual, um ponto importante, que está muito ligado à análise preditiva, e a outra é entender o passado, como que os humanos, né, como é que os analistas, que eram pessoas, faziam para fazer essa classificação. A gente vê, na ocasião, parênteses, havia um certo ceticismo com os resultados dessa aplicação. Afinal de contas, o cliente falou, não, mas assim, usar uma rede neural, usar outras ferramentas de inteligência artificial, nós já fizemos e não teve resultado. Lógico, é muito complexo você analisar tantas variáveis assim, e tantas variáveis de dimensões diferentes, com características diferentes. Variáveis numéricas, variáveis discretas, variáveis subjetivas. Isso tudo colocar numa regra e deixar passar, não. E aí é que a análise preditiva entra. Quando você concentra um conjunto de informações dentro da norma e, a partir daí, escolhe a maior probabilidade, que é o momento que você toma a decisão. Eu aprovo ou eu reprovo. E isso é a chave do problema. A análise preditiva é você definir algumas restrições, que são as restrições do seu negócio, do seu pleito, daquilo que você quer descobrir, com dados que você já tem, e, a partir daí, identificar qual é a situação mais provável naquela condição que você não tem o dado. Então, vamos lá, agora, da forma... Como é que está escrito lá no Wikipedia? Segundo a Wikipedia, a análise preditiva é um ramo da análise avançada que faz previsões sobre resultados futuros usando dados históricos combinados com uma modelagem estatística, aí eu falei da estatística, né? Regras de mineração de dados e aprendizado de máquina. As empresas usam análise preditiva para encontrar padrões nesses dados e identificar riscos e oportunidades. É frequentemente associada a grandes dados e ciências de dados. Ok, essa é uma descrição que funciona em 90% das vezes. Mas talvez a gente não precise se ater a essa definição. Afinal, predição não é necessariamente trabalhar futuro. Você pode querer obter informações que não estão descritas num tempo futuro. Essa preocupação de dizer que eu uso dados do passado para prever o futuro é um tipo de previsão. Eu posso ter dados de outra natureza e prever dados de outra natureza também. Isso é a coisa mais interessante. Mas vamos lá. Considerando que a análise preditiva é uma coisa bem geral, vamos pensar o que significa análise preditiva. Eu quero ter um evento, eu quero prever um evento.
E aí o primeiro ponto que a gente tem que descrever é que evento eu preciso prever. Em seguida, eu tenho que ver quais são as variáveis que afetam esse evento. Por fim, eu tenho que saber se eu tenho medições dessas variáveis. E no finalzinho, encontrar um modelo funcional para representar esse modelo. Uma vez feito isso, você consegue resolver aquele seu ponto de interrogação, aquela sua dúvida. Vamos entender um pouco mais sobre o que significa isso. Qual é o evento que eu desejo prever? O evento a ser previsto nem sempre está no futuro. Pode ser uma mudança de segmento de mercado. Imagina, o cliente vai querer saber qual vai ser o impacto de você deixar de atuar no mercado de alto padrão para integrar, para ir no mercado de produtos populares, ou um produto de mesma linha. E como seria se eu mudasse um formato de uma peça? Ou ainda, uma coisa que eu trabalhei aí lá nos meus tempos de engenharia mecânica, que foi o que deu origem à minha ida para a visão espacial, é que o trabalho de ensaio não destrutivo, o que significa ensaio não destrutivo? É quando você analisa uma peça sólida e quer saber o que tem lá dentro. Mas, particularmente, você quer saber se tem um furo, uma irregularidade, um objeto estranho, se tem uma bolha, se aquele objeto está apto para ser usado na sua finalidade. E a única forma de você ver no interior de um objeto é cortar o objeto. Mas se você corta o objeto, ele não está mais apto para ser usado. Então, existem métodos bastante consagrados, antigos, de ensaio não destrutivo para ver o interior do objeto. Isso é uma análise preditiva também. E aí nós temos o caso das tomografias, das ultrassonografias, que se aplicam também à saúde. Você, às vezes, considera de forma tão banal que você tem uma tomografia que você até acredita que quando você está vendo aquela imagem que saiu no resultado do seu exame, aquilo é uma imagem do interior do seu corpo. Não. Aquilo é uma suposição feita por algoritmos do que tem dentro do seu corpo. Afinal de contas, ninguém botou uma câmera lá dentro, ninguém cortou o seu corpo. Então, aquilo é feito a partir de medições externas submetidas à radiação, que, a partir daí, geraram uma informação que pode ser traduzida na forma de uma imagem que você viu naquele resultado. Super complexo, né? Mas, se você pensar bem, banal. Hoje em dia, qualquer um faz um exame, vai lá na rede pública, na rede particular, e você consegue uma tomografia para prever doenças, para resolver problemas. Olha só como é que isso é bacana, e isso já é análise preditiva. Você também pode fazer análise preditiva para fazer uma mudança de uma fórmula, de repente na indústria farmacêutica ou mesmo na indústria alimentícia, em que você quer saber que efeito vai ter no resultado do público, no resultado de interação medicamentosa, de uma fórmula nova de alguma coisa. Ao invés de você ficar testando, gastando recursos, você pode fazer uma análise, encontrar um modelo e, a partir daí, descobrir como é que vai acontecer. Então, vamos lá. Primeiro passo para fazer uma análise preditiva. Você tem que ter uma dúvida, você tem que ter uma questão. Poxa vida, seria tão bom se eu soubesse como é que ia ser se eu fizesse da seguinte forma, porque ele tem o desejo de mudar, ele tem uma dúvida, ele tem uma preocupação, e essa é o evento que vai ser mapeado pela análise preditiva. Em seguida, nós temos que saber quais são as variáveis que afetam esse nosso evento. Em geral, essas variáveis são variáveis que foram mapeadas. Mapeadas ou por um conhecimento consagrado, por exemplo, a segmentação de marketing, né? Estudo do público, do mercado. Existem estudos falando como é que é feita uma segmentação, que tem segmentação geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental, tem várias coisas, tem uma literatura para falar sobre isso. Mas eu posso também fazer uma segmentação do meu conhecimento, de coisas que eu sei que influenciam no meu negócio, coisas que eu sei que têm influência na minha estrutura, que eu desejo prever. E, a partir daí, você vai começar a classificar essas variáveis. Então, você vai fazer um trabalho de classificação, porque você tem que saber que essas variáveis existem. Vou dar um exemplo interessante. Nós fizemos um trabalho que até foi ganhador de um prêmio de melhor aplicação do ano,
em que era um plano de saúde. E nós identificamos, por um mero cruzamento de dados que já estavam previamente selecionados, mas que não havia nem a intenção de fazer uma análise a partir dali, mas que eram dados cadastrais, que um determinado médico de livre escolha, aquele que recebe o reembolso, né, ele tinha uma quantidade muito grande de reembolsos por pacientes já falecidos. Era fora do padrão de outros médicos. Era totalmente inusitado. Isso é o tipo de uma análise que vem a partir de cruzamentos de dados de variáveis que já existem. Mas que, se você tem uma inteligência artificial, você pode lançar mão desse recurso para encontrar anomalias. Efetivamente, nós não sabemos o que esse médico fazia. Se ele era um médico especialista em doenças terminais, se era uma fraude, se era um médico que, por algum motivo, não era um dos melhores. Mas o fato é que isso chamou a atenção e o plano de saúde foi entender o que estava acontecendo. Então, a gente tem que capturar informações periféricas ao evento que a gente acredita que tem uma relação de causa e efeito. Mas não só isso. Todos os dados que nós temos a respeito de um evento merecem ser cadastrados, uma vez que a gente já dispõe de mecanismos de inteligência artificial que são capazes de fazer esse cruzamento de dados. Aí vem o ponto, bem complexo. Nós temos a medição dos eventos. Quer dizer, nós sabemos dizer quando foi um bom evento, quando vendemos muito, quando vendemos pouco, quanto vendemos em cada época, qual era o resultado da medição de uma análise de um corpo, se está íntegro, se está com um tumor ou um furo, né? Como no caso de um objeto mecânico. Nós temos as informações para previsão meteorológica, nós sabemos quando foi bom tempo, quando foi mau tempo, e, ao mesmo tempo, nós sabemos as variáveis. Nós temos, além de saber se choveu, se fez frio e se ventou, nós sabemos se a pressão estava alta, qual era a temperatura antes, como é que estava a temperatura do mar, como estavam as correntes, todas essas condições que davam permissão, condições para a gente prever o que ia acontecer. Esse é um ponto desafiador, que é levantar e medir dados de um evento, aquilo que você quer obter, entendendo que, só para recapitular, para não perder o dado, você entende que o dado medido é aquele que você já sabe. O dado previsto, que eu quero prever, é aquele que você não tem. Então, você vai tentar encontrar um modelo para encontrar o que você não tem a partir da informação que você tem. E aí, vamos lá. Nós temos um modelo funcional para representar o evento. O que é um modelo funcional? Aí eu vou falar, Maria Luísa, matemática, né? Na verdade, eu sou engenheira, mas trabalhei muito com matemática, que é a representação de uma forma de uma função. Uma função, muito frequentemente, vamos aproximar por uma reta e ver os pontos que temos, e a gente vê, quando chegar lá, a reta vai para aquele ponto. Tem gente que fala, vamos fazer uma aproximação pela curva normal e descobrir onde é que é a média. Vamos fazer uma representação usando outros modelos matemáticos numéricos. Mas nem sempre um modelo funcional envolve números, envolve uma dimensão somente. Você pode ter modelos envolvendo características multidimensionais, em que você não consegue propor essa informação através de uma função matemática tradicional. Por isso que essa análise preditiva começou muito antes na matemática, na engenharia, em áreas em que os números são essenciais, são muito controlados. E agora, a análise preditiva está entrando por um outro caminho, que é o caminho do marketing, o caminho de outras informações que não são mais tão baseadas nos números. Vamos falar um exemplo aqui desse marketing. O que é uma segmentação de mercado? É você botar numa caixinha diferente cada perfil de usuário que você acredita que seja um potencial comprador do seu produto. E nessas caixinhas todas, você começa a analisar o quanto você vende quando você faz uma campanha. E você também vai analisar, quando alguém vem à sua loja, quando ele compra na sua loja online, quais são as características. Tenta fazer uma pesquisa do seu cliente que vem. E, a partir daí, você tem dados sólidos
para entender onde que você, a partir de uma campanha, a partir de produtos que estão expostos na vitrine, qual o cliente que você atrai de cada segmento. E você quer mais, você quer também saber o cliente que curte o seu vídeo, o seu Reels, você quer saber qual é o cliente, quanto tempo ficou alguém assistindo um vídeo no YouTube. Isso tudo está ligado a informações que você pode colocar numa inteligência artificial para ela conseguir ultrapassar aquele conceito e começar a prever quando você vai atacar um mercado que você nunca atacou, que você não tem informação suficiente, ou um conjunto de produto e mercado que você nunca fez. Isso é o desafio mais comum nas corporações. Mas nós temos desafios bem atuais, que é o desafio, por exemplo, do estoque, da logística. A logística hoje é um assunto super importante, porque a gente compra muita coisa online, tem muitos entregadores, o mundo é muito dinâmico, as compras estão vindo de do outro lado do mundo, e o mundo está girando em torno de estratégias logísticas sofisticadas. Mas como prever toda essa movimentação, que envolve o armazenamento, tempo de validade, né? Agilidade e proximidade com o mercado consumidor e com que mercado consumidor, facilidade no transporte, parceiros de transporte, todas essas variáveis prevê o sucesso de uma operação logística que é a entrega otimizada, com um custo que se paga, né, que é pago pelo consumidor e pelo projeto, para dentro de um negócio. Então, você está trabalhando em informações bem complexas e que são uma informação que o cliente, que as empresas querem também. No lançamento de um novo produto, você também quer fazer isso. Você quer verificar se o rosa é melhor do que o amarelo, do que o roxo e do que o branco. E você tem que pensar no investimento que você vai fazer para atacar o mercado de rosas brancas. Poxa, será que rosa branca é melhor na época de finados e as rosas vermelhas, as flores vermelhas na época do Dia dos Namorados, no Dia das Mães, um lilás, um rosinha? Indicadores de produtos, de mercado e de custo de fabricação, armazenamento, tudo isso está muito ligado à análise preditiva, que não é necessariamente uma análise histórica, né, temporal. Mas, da mesma forma, um engenheiro estrutural, ele tem também que fazer uma análise preditiva. Ele tem que saber quantos elementos ele pode colocar dentro da sua estrutura para garantir a segurança dela, para garantir a estabilidade dela. E ele vai rodar modelos preditivos para ele ter certeza que a adição de uma estrutura a mais, um uso adequado seu prédio, por exemplo, ou de uma plataforma de petróleo, não vai gerar insegurança, não vai gerar colapso na sua estrutura. Isso também é análise preditiva. E aí, o que a inteligência artificial vai entrar nessa análise preditiva? A inteligência artificial ela vai entrar principalmente em dois pontos importantes. Na coleta e medição das variáveis. E por que isso é tão diferente? Não é. Eu coleto, eu vou lá, quero saber o que eu quero, vou e mapeio. Mas quando você coleta variáveis insuficientes ou tendenciosas, se você pega um conjunto de informações muito restrito, você não vai ter uma predição confiável. E aí entra a inteligência artificial tratando de todo o acervo de conteúdo da sua empresa. A inteligência artificial deve estar embebida em toda a informação que uma empresa tem. Das notas fiscais, dos contratos trabalhistas, das reclamações de clientes, das fórmulas de produto, dos manuais de normas e procedimentos. Tudo isso a inteligência artificial deve ter. Assim como hoje a gente usa o chat GPT, que vai falar sobre isso ainda, para encontrar informações que estão no mundo, a sua empresa, se quer uma análise preditiva compatível com o seu processo de trabalho, ela precisa, sim, estar com uma inteligência artificial lendo e capturando e classificando
todas as informações que tem disponíveis. As planilhas que vêm de todos os pontos, integração com sistemas dos antigos que são ótimos, aos novos que são maravilhosos, tudo isso tem que estar embebido na inteligência artificial, porque ela vai começar a criar aquilo que a gente chamava antigamente de data mining, hoje é muito maior, porque você pega aquele dado que não está mais em meia dúzia de sistemas, mas está em todo o conteúdo da empresa, e por isso precisa de inteligência artificial para interpretar e para classificar, e a partir daí você vai começar a encontrar as variáveis corporativas e os dados dos eventos e das variáveis que vão gerir o sistema. A partir daí, a inteligência artificial entra na segunda fase, na modelagem. Na maioria das vezes, a função previamente conhecida, a reta, a curva normal, não funciona, não atende à sua necessidade. Ah, mas todo mundo usa isso, Maria Luísa, pelo amor de Deus. Só que previsão ainda é para poucos, não é verdade? A gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, uma modelagem mais eficiente, ela realmente precisa que a função seja criada a partir das informações que você tem, mais próximas aos pontos que você tem certeza, perdão, e menos próximas, ou uma certa proximidade de informações que foram menos precisas, que foram obtidas de forma indireta. A partir daí, você gera uma função, que pode ser uma função numérica, pode ser uma função não numérica, mas que o objetivo da função é, agora que eu tenho essa função que é numérica, né? Não é numérica de função algébrica, mas uma função que é computável. Eu quero saber qual a venda que eu vou fazer se eu mudar o meu produto para tal e atacar o mercado tal. Qual a estrutura que eu posso colocar se o arquiteto fez um desenho diferentão, o desenho que ele fizer, eu vou ser capaz de saber qual a estrutura ideal e o que ela pode suportar. E assim por diante. Então, com uma coleta de dados confiável e bem estruturada e uma modelagem sem uma função previamente conhecida, só agora com a inteligência artificial que a gente consegue fazer isso. E aí eu vou dar alguns dados de informações reais que a gente usa para ter indicadores de sucesso e saber comparar com as informações do cliente, do usuário, né? do humano, versus a informação do documento. E aqui eu tenho alguns casos em que você tem uma classificação discreta, então, contrapartida, custos diretos, classificação de fornecedores, e os resultados das análises, entendendo até que ponto ela está com acurácia de 100% ou não, quando que os conceitos são mais subjetivos e, eventualmente, até o humano erra mais do que a máquina, etc. Então, isso são indicadores que são necessários e que vêm naturalmente a partir do uso da inteligência artificial. Mas isso não é tudo. Muitas vezes, a inteligência artificial, quando faz uma captura e faz uma integração de sistemas, ela não é tão precisa. Então, aqui é um caso em que nós temos uma leitura que foi de pneus da Michelin, em que a gente pegou a descrição de pneus, são centenas de tipos de pneus de passeio, comparando com as descrições que as lojas usam para classificar o mesmo pneu. E aqui eu tenho um exemplo de 4 lojas que estão do lado esquerdo e a descrição oficial que está no topo do lado direito. As descrições são totalmente diferentes, na verdade. Enquanto elas são totalmente diferentes de uma loja para outra, de um produto para outro são muito parecidas. São pequenos indicadores. A inteligência artificial fez um trabalho de classificação para ter precisão na captura da informação, que era a base para você fazer uma previsão de estoque e vendas de um determinado produto. E isso é essencial e funciona não só no mercado de pneus, mas em todo o varejo, esse tipo de coisa é necessário. Mas em algum determinado momento, que vocês viram aqui, ela encontrou perfeitamente a informação que está aqui na primeira linha, na segunda linha, mas essa terceira linha aqui, essa loja, ela descreveu muito superficialmente aquele produto. E aquilo indica que a inteligência artificial, como a inteligência humana, não seria capaz de identificar que produto é esse, afinal. E aí a interação humana é necessária para que ela demande, olha, eu preciso de mais informação a respeito disso, ou essa informação vai ficar incógnita.
Eu não posso usar de forma precisa isso, mas eu posso ser ajudada por um humano para que essa informação seja facilitada. E isso é o segundo conceito. Eu preciso ter métricas e eu preciso ter comunicação. O humano tem que ter um feedback de volta para a informação que está sendo fornecida. E, por fim, em todo o trabalho de decisão, usando a inteligência artificial, é essencial que você tenha rastreabilidade. Isto é, a inteligência artificial tem a obrigação de informar para você de onde ela tirou aquela informação para tomar uma decisão. Como as funções são complexas, multivariáveis e muitas vezes não podem ser representadas através de uma curva, o ser humano não tem condições de visualizar algumas decisões que foram tomadas pela máquina. Mas ele tem a obrigação de perguntar para a máquina, como é que você fez isso? Que dados você usou? Que referência você usou? Porque futuramente ele pode ser questionado também a partir dessa tomada de decisão. No início dos debates sobre inteligência artificial, até sobre regulação de inteligência artificial, foi dito o seguinte: não tem como controlar o que a inteligência artificial faz. Ela não sabe dar explicações. Ela simplesmente sabe. Mas não é verdade. Você contrataria um funcionário que não sabe por que ele dá as respostas certas? É meio difícil, né? Então, a inteligência artificial é inteligência suficiente para fazer as coisas funcionarem e ter rastreabilidade. E agora eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o boom do ChatGPT e tudo que aconteceu depois disso com as outras ferramentas de inteligência artificial generativa. Esse boom de inteligência artificial atingiu um mercado interessantíssimo, que é o mercado do consumidor final, as pessoas, entendendo que não significa que não é um mercado corporativo. Talvez eu tenha usado o termo errado, não sei. Mas ele está atingindo pessoas mais do que corporações. Eu vou explicar por quê. O ChatGPT e as demais ferramentas de inteligência artificial generativa atuam principalmente como assistentes de tarefas pessoais, seja na confecção de um texto, seja na elaboração de uma imagem, seja até na codificação de um programa de computador. Pessoas estão pedindo ao ChatGPT que façam trabalhos ou acelerem, né, os trabalhos que eles faziam antigamente. Mas isso é um pouco diferente de uma inteligência artificial generativa para soluções corporativas. A gente ainda tem umas soluções corporativas que não estão sendo usadas tão bem assim, mas logo vão estar, que é aquele chatbot de boa qualidade, é que chatbot ruim tem outros montes, né? Mas é chatbot de boa qualidade para interagir com o consumidor, fazendo um atendimento de altíssimo nível. A gente está começando a ter agora e certamente vai aumentar. Mas aquelas grandes soluções de mercado para alterar o funcionamento da empresa, a gente estão por vir, ou melhor, estão por se popularizar, porque tem muita empresa que já está usando isso. E aí, nesse ponto, eu apelo a vocês, empresários e executivos que estão nos assistindo, tenham foco. É muito fácil olhar para o lado e ver tanta coisa bacana que parece uma criança distraída num parque de diversões. Pense naquilo que vai fazer diferença para a sua empresa. E a gente sabe que o empresário executivo está num dilema. Afinal, investir em inteligência artificial sem planejar pode quebrar uma empresa. Mas, infelizmente, não investir em inteligência artificial também pode quebrar a sua empresa. Ai, que desespero! E é fato que as empresas ainda não sabem exatamente como vão usar a inteligência artificial para gerar mais negócios e para reduzir custos. E a gente pensa, será que dá para a gente dar um tempinho e esperar até ter a maturidade? Maturidade, para quem não conhece esse termo, é quando uma tecnologia já está amplamente usada naquele setor que você está atuando para saber como é que seus concorrentes fizeram, outras empresas parecidas com você, e aproveitar o caminho e fazer igual. Normalmente, quem espera a maturidade se dá bem, porque ele paga menos e tem menos risco, não é verdade? Então, é uma estratégia interessante. Por outro lado, o cara que investe no pioneirismo, ele vai gastar um pouco mais, mas provavelmente ele vai sair na frente, se der certo. Mas o problema é que a inteligência artificial está caindo por um caminho muito rápido, está indo muito ágil. E eu não tenho certeza se a gente tem condições de aguardar essa maturidade, porque talvez a maturidade não venha.
Não porque as empresas concorrentes não vão fazer, mas porque a tecnologia vai mudar tão rápido que as empresas vão ter que se readaptar o tempo todo. Como eu falei, eu não consigo dar 2 palestras falando a mesma coisa, porque o tempo todo a gente tem que mudar alguma coisa. E aí eu vou sugerir aqui, na minha dica de ouro que eu brinco, um caminho que a gente conhece. Começa por automações de e-mail que você tem controle. Gere uma base de conhecimentos já com dados da sua empresa. Por que você vai usar dados do outro e a inteligência artificial vai ter recomendações que não se aplicam à sua realidade? Use dados da sua empresa para gerar modelos preditivos para a sua empresa. E exige a rastreabilidade, porque você tem que rapidamente verificar se o projeto não está indo no caminho que você está querendo. E aí você volta atrás e gera novos modelos ou verifica se as variáveis estão de acordo, verifica se os seus objetivos são realmente os melhores para fazer uma nova modelagem usando a inteligência artificial do sua análise preditiva. Agora, super importante ter atenção à ética, à perda de foco da empresa, a vazamento de informações, é um risco da inteligência artificial generativa que usa dados públicos. Toda vez que você faz um consumo desse aplicativo, usando prompt, né, botando seus dados lá dentro, aquela informação vai para um banco de dados. E isso está lá no termo de uso das aplicações. Em alguns casos, alguns contratos, as empresas dizem que não submetem esse dado lido na base pública, para aprendizado público. Mas provavelmente ela também não vai usar esse dado para gerar um conhecimento interno consistente. Então, muito cuidado com essas questões. Eu até usei o termo prompt injection, que é uma forma de golpe, né, em que hackers usam a inteligência artificial, já com foco provavelmente em algumas empresas, para fazer perguntas capciosas à inteligência artificial, de modo que a inteligência artificial entregue informações que ela não poderia entregar por questões de sigilo. E isso existem especialistas, infelizmente, para fazer esse tipo de pergunta capciosa, e a inteligência artificial entrega informações assim, muito sérias e muito comprometedoras para a empresa. Nós temos o caso clássico, que está fazendo um ano, então isso não vai mais acontecer, da Samsung, que teve um produto inédito, divulgado e vazado antes do seu lançamento, porque os seus engenheiros usaram o ChatGPT para fazer o código-fonte do programa. E outras coisas que você tem que ter atenção também são informações falsas e conclusões erradas. Às vezes as informações são verdadeiras e as conclusões são erradas. Então, sempre muita atenção com inteligência artificial. Ainda não somos humanos e os critérios são outros. Por fim, eu não sei se eu posso fazer isso, eu gostaria de falar que a gente está oferecendo um curso para desenvolvendo habilidade na liderança de inteligência artificial. Esse curso é da Lab 245 e tem por objetivo aumentar a familiaridade para líderes mesmo de mercado que vão lidar com esses desafios e essas inovações. Então, me permita aí eu fazer essa pequena publicidade, mas na verdade é um auxílio porque eu não sou professora, apesar de ter feito doutorado, trabalhei na universidade. O nosso objetivo é disseminar a tecnologia para ser usada de forma consistente, consciente e para o bem e desenvolvimento econômico das empresas que trabalham conosco. Então, está aqui, se vocês quiserem capturar. É isso. Não sei se tem algumas Maravilha, Maria Luísa. Tem pergunta sim, excelente, tem problema nenhum compartilhar. Esse QR Code que está aqui é do curso. Na verdade, isso? é uma reserva antecipada, ainda não é. Mas quem quiser fazer uma reserva antecipada, tirar algumas dúvidas, entre em contato, é o nosso WhatsApp. Bacana, então tá aí, gente. Os contatos estão na tela. Vamos deixar aqui um pouquinho na tela enquanto a gente responde as perguntas, então, Maria Luísa. Vamos deixar ele na tela aí. Maravilha. Vamos lá. Vários comentários aqui bacanas, parabenizando. E a primeira pergunta é da Ana Paula. Pode ser utilizado o RPA com o OCR? Isso é muito utilizado e como? Sim, isso é muito utilizado. O RPA é uma forma de automatizar, como se fosse um posto de trabalho, né? Então, você substitui a atuação de um indivíduo e ele começa a trabalhar e fazendo essa contextualização. Sim, é possível fazer o OCR, é comum,
é um pouco diferente do trabalho que a gente faz, na maior parte das vezes, que a gente faz um trabalho em conjunto, que a gente não tenta substituir um posto de trabalho em particular. A gente tenta fazer um trabalho coletivo de informações que chegam na empresa por diversas fontes, e aí sim a gente aplica o OCR, e esse OCR é tratado de forma uniforme, sem precisar simular um trabalho humano. Mas o RPA também pode fazer o OCR. Fantástico. Estão perguntando aqui, tem uma pergunta aqui até para mim, pessoal. Bom dia, Wagner, o conteúdo ficará gravado? Gente, seguinte, o conteúdo ele vai ser disponibilizado para vocês lá no portal do YouTube do Instituto Information Management, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou colocar para vocês aqui no chat agora o canal do Instituto Information Management, ok, tá aqui, maravilha. Vocês já podem, ó, o link já está no chat para vocês, tá? Vocês podem entrar lá e seguir o canal do YouTube, que na sequência, assim que o evento finalizar, nós vamos extrair os vídeos e vamos colocar para vocês no portal, para vocês poderem reassistir as palestras, tá bom? Então vamos lá. Segunda pergunta vem do Eduardo Gomes. Como é tratada a entrada de dados não íntegros ou inconsistentes? Entrou lixo, sai lixo? Pois é, lógico, todo mundo sempre falou, entrou lixo, sai lixo. E isso era um paradigma, né? Só que a gente vai quebrar esse paradigma, né? A gente vai romper essa ideia original e eu costumo dizer que entra lixo e sai reciclável. No mesmo conceito que a gente trata do lixo que está ali na porta, que às vezes a gente tira uma informação ou outra, o dado não consistente, o dado que não está dentro do padrão, ele não precisa ser jogado fora. É um problema gravíssimo. E esse é o desafio que a inteligência artificial está resolvendo, né? Na verdade, resolveu nesse projeto de análise preditiva. Enquanto antigamente eu tinha que ter um dado todo estruturadinho, tudo igual, dos mesmos padrões, para poder botar numa curva e fazer a análise preditiva, hoje eu não preciso mais disso. Eu consigo perfeitamente usar a inteligência artificial e pegar o dado que está totalmente estruturado, um dado não tratado, um dado que não foi feito corretamente. Veja bem, eu não estou falando para vocês não tratarem os dados direitinho, tá? Mas, considerando que na prática a vida é assim, você tem dados de todos os tipos e é melhor que tenha o dado do que não ter. É melhor que você tenha um dado que esteja mal classificado ou classificado de forma imperfeita do que deixar o dado de fora. Isso é muito importante, né? Entende? Imagina se você pensa no lixo de verdade, né? Não é melhor você ter uma reciclagem daquele lixo do que jogar direto lá no aterro? É a mesma coisa. Então, vamos aproveitar aquela informação que você olhando assim a primeira moda, eu vou estar com preguiça de classificar, não tenho tempo, vai sair caro, não vou fazer não. Põe lá dentro. Aquela informação não vai ser útil, ela vai ser útil. Você põe lá dentro que a inteligência artificial consegue trabalhar lá com a sua lógica, a sua inteligência e colocar tudo dentro do padrão sem a necessidade de você estar fazendo esse trabalho muito grande. Então, Eduardo Gomes, exatamente, entra lixo, sai reciclado. Fantástico, Maria Luísa. E o Lauro, o Jorge, está perguntando o seguinte: como preparar os gestores para entender e capturar a subjetividade constante nos modelos de IA, principalmente os chatbots dedicados, implantados nas empresas? Bem, preparar os gestores é um treinamento, né? Não há dúvida que a inteligência artificial, e principalmente esse boom que teve depois do ChatGPT, virou com a cabeça de todo mundo, né? Então, hoje você pensa e vê coisas que não via antigamente. Então, você vai ter que ter um tempinho aí para repensar. Não precisa ser um tempo muito grande, um curso demorado, não, mas rever seus conceitos, né? Como diz a propaganda. Você tem que rever seus conceitos e começar a usar mais. Eu acho que o primeiro passo interessante é você acreditar que é possível você ter informações a partir de dados que você nunca pensou antes, do tipo, será que se eu fizer propaganda para moradores que moram a partir do 10º andar eu vou vender mais? Pode parecer absurdo, mas de repente tem um significado. A questão é, se você usar a pensar fora da caixa, fora dos padrões que você sempre teve esses dados, você vai conseguir modelos mais ousados. E aí, no caso do chatbot, realmente
clique a opção 1, 2 ou 3, é uma inteligência artificial muito feinha, muito vagabundinha, com todo respeito. Tem que pensar melhor nisso. Obrigada, Laura. Excelente. Ó, o Almir Gouveia. Mas como usar a inteligência artificial para tratar os dados inconsistentes? Pode dar um exemplo? Então, aquele dado que eu mostrei lá da Michelin eram dados muito inconsistentes. A gente precisa explicar para a inteligência artificial o significado do dado final, onde você quer chegar, como você, de certa forma, explica para quando contrata um estagiário. O estagiário é um cara que está na faculdade, que tem uma formação boa, de repente é um cara inteligente, lógico, você vai contratar um cara com muito potencial, mas ele não sabe nada da sua empresa. Né? Então, é aquele dado que está cru, você não tem conhecimento, mas você vai, a partir dos conhecimentos das partes do contexto. Contexto é um troço muito importante. Uma palavra, uma informação dentro do contexto tem um significado diferente do outro. Até tem um caso, mudando um pouquinho de assunto, mas eu volto, de uma pesquisa científica, algum tempo atrás, que teve um erro gravíssimo, porque o Excel considerou que um determinado código que eles usavam para classificar uma molécula era, na verdade, uma data. E ele converteu automaticamente para data. E essa informação foi perdida, porque aqui todos aqueles dados saíram da estatística de pesquisa, que era uma planilha muito grande. Então, sim, a gente tem que ter cuidado, tem que ter rastreabilidade, tem que ter indicadores, mas a gente consegue, por contexto, e não apenas pela informação pura e simples, no contexto, fazer essa classificação. E a gente começa a comparar formatos de dados diferentes, isso é uma coisa que a gente captura facilmente, um documento cheio de data lá dentro, cada um é escrito de um jeito, dado formato em português, em inglês, aí vem aqueles documentos de assinatura digital, que o documento está todo por extenso, aí no final tem uma data abreviada, e embaixo tem a data em formato americano, lá em inglês. Você tem que extrair isso tudo e botar tudo numa data só, uma data com padrão. Então, você começa a trabalhar essas coisas que é um aprendizado de máquina dentro do contexto que você tem. O mais bacana é você poder explicar para a inteligência artificial coisas da realidade da sua empresa, que não é uma realidade compartilhada por outras empresas, muitas vezes é informação confidencial, uma informação que não é pública. Você perguntar ao chat GPT, você não vai ter essa informação, porque ele não sabe, mas você sabe. Então, é botar uma inteligência artificial que seja apta a fazer essa classificação. É possível, é rápido, porque o bacana é esse, você ensina a inteligência artificial, ela é rápida. Ela consegue fazer processamento de milhares de informações em uma hora, com várias facetas diferentes. Então, são coisas assim impressionantes. Então, ele tem uma agilidade, responde rápido. Se o padrão mudar, o padrão mudou. Ele vai processando sempre, se adaptando ao novo padrão. Eu falei, inteligência artificial é para ser usado com a realidade. Não existe padrão. Padrão é uma enganação. A gente acha que tem, mas ele não existe. Então, se a gente ficar mais satisfeito de saber que o padrão não existe, que ainda assim o ser humano é capaz de identificar, a máquina também é. Fantástico. É o seguinte, ó, nós temos mais 3 perguntas, eu vou fazer a última pergunta aqui agora para a gente poder finalizar, tá? Eu posso pedir o pessoal conectar com você lá no LinkedIn e fazer as 2 perguntas para você por lá, Maria Luísa? Pode, Pode ser? pode sim, Então fica aí, certamente. ó, eu vou fazer a última Pode. pergunta. Se a sua pergunta não foi respondida, peço desculpas, tá? A gente tem o tempo, um cronograma para a gente seguir. Então, já lembre-se, conexão é tudo. Já se conecte com a Maria Luísa Reis, lá no LinkedIn, tá? E faça a pergunta no bate-papo lá com ela, que ela tem certeza que vai ser um prazer responder. E a pergunta é Certamente. do Samuel, tá, Maria Luísa? Tendo por princípio que contador é uma das profissões que, no mínimo, vai sofrer grande impacto com a IA, como potencializar ao máximo a utilização da IA na contabilidade financeiro e fiscal? Pô, maravilhoso. E a gente já fez algumas coisas bem interessantes nesse sentido, principalmente na auditoria, porque o contador, né, ele tem aquela regra, né? É o cara que segue as regras e segue tudo direitinho. Mas ele vive com a realidade da empresa. E o tempo todo ele fica falando para a empresa trabalhar desse jeito ou daquele outro, com seus colaboradores e tudo mais.
Imagina o contador ser capaz de receber todas as informações de documentação contábil, de compras, de despesas e receitas, sem necessariamente estar atrelado àquele padrão. Imagina a inteligência artificial ele receber tudo aquilo e botar e ter comprovação fiscal, e ter cruzamento de informações relevantes para verificar eventualmente fraudes, eventualmente distrações, irregularidades. Nossa, é um mundo. Sem dúvida alguma, o contador vai ser um dos mais beneficiados. Agora, lógico que com a inteligência artificial generativa, não dá mais para acreditar que aquele trabalho que você desempenha como se você fosse um robô vai ter oportunidade. Na verdade, a gente está conseguindo que o robô trabalhe para a gente e a gente inspire o robô. Fantástico, Maria Luísa. Chegamos ao final, foi um prazer contar com a sua participação. Quero deixar aqui uns Obrigada. minutinhos para você poder fazer suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso. Olha, eu adoro participar dos eventos de vocês. Sem dúvida alguma, é uma honra estar aqui e compartilhar desse ecossistema que a gente convive há tantos anos. Tem gente que está da BINFO, que eu conheço, caramba, quase 30 anos. E somos todos jovens, a gente não passou dos 20 ainda e já se conhece há 30. Então é um prazer, mas também esse público novo interessado em inteligência artificial, entre em contato, vamos fazer um trabalho consistente. E aí, particularmente, eu acho que o Brasil precisa investir na inteligência artificial para ganhar produtividade, para ganhar competência, para competir de forma global. E assim também, da mesma forma, os geradores de tecnologia brasileiros também precisam estar incluídos nesse processo para que a gente também tenha esse diferencial a apresentar para o mundo. Fantástico, Maria Luísa. Em nome da ABINFO e do Obrigada, Wagner. Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar com a gente nessa edição e já te convido a manter aqui nos bastidores para assistir as demais palestras, tá bom? Ok, obrigada. Excelente dia, Maria Luísa. Um abraço. Tchau.